Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laura, sou pós-júnior da ITEP, fui diretora de projetos em 2021 e hoje vim aqui falar com você sobre gestão de estoque, conceitos básicos para a gente entender o que é tudo isso. Bom, então, o que é? Estoque não é simplesmente lá ter o armazenamento dos produtos, esperar que seja vendido, ir lá colocando um monte de coisa. Não é isso, tem que ter todo um planejamento. E aí que a gente vem com a parte de gestão. Então, envolve toda essa parte de o que vai ser o estoque, se vai ser um estoque de produtos acabados, se vai ser um estoque de insumos, né, de matéria-prima para o processo produtivo. Então, como é que a empresa vai fazer todo esse inventário? O que é inventário? Então, é conseguir ter o levantamento, né, acompanhamento dos produtos que estão no estoque, quando que eles entram, quando eles saem. Então, ter todo esse acompanhamento. Então, a gestão do estoque é muito responsável pela parte do equilíbrio das compras, armazenamento e entrega. Bom, e agora trazendo, né, 4 tipos de conceitos básicos, que é legal a gente pensar, com muito foco no cliente, né? E aí, o giro do estoque mede a quantidade de vezes que foi preciso girar o estoque de um determinado produto, desde a sua compra até a venda. Então, quanto tempo ele ficou ali no estoque, ficou parado ou não, para a gente conseguir entender a hora de repor ele. E também isso já vai ter consequência junto ao capital alocado, porque hoje estoque é dinheiro que está ali parado e não está agregando valor para o cliente. E o cliente nem tá se tem estoque ou não, ele quer o produto na hora certa e o produto com a qualidade que foi requerida, né? Então, o capital alocado, a empresa tem que ter todo um planejamento, né, na parte de gestão de estoques, para entender qual é o capital ideal para ser mantido em estoque, agregando valor, atendendo o cliente no momento que ele precisa e também minimizando custos e aumentando o lucro. Bom, e agora trazendo sobre estoque mínimo e máximo, mínimo é quanto a empresa consegue manter, assim, ó, não pode faltar, tem que ter uma quantidade mínima de estoque para atender o cliente, satisfazer ele, né? E não ter problema em que a produção tem que correr muito para conseguir atender o cliente. Então, ter esse estoque, assim, que seja um volume ideal para atender, né? Então, isso, claro, demora. É uma análise que a empresa tem que ter de margem de vendas, né? Sazonalidades, né? Quando que vai ter mais vendas, quanto que é necessário fabricar mais produtos. E estoque máximo, né? Que muitas empresas às vezes acabam produzindo muito para garantir que sempre vai ter cliente. Só que esses materiais vão ficando obsoletos. Material obsoleto não dá para vender para o cliente. Então, isso é perda de dinheiro. Capital, todo o capital alocado, como a gente falou antes, vai se perder. Então, o estoque máximo vem justamente para ser um indicador em que a gente entenda que, se passar dele, a gente vai perder dinheiro. Se a gente passar do estoque máximo, vai ser desperdiçado aquele material e a gente vai perder. Enquanto o estoque mínimo, né, vai faltar material e a gente vai ter que usar muito mais recursos, né? O que acontece? Quando falta estoque, uma empresa tem que produzir muito mais rápido para atender o cliente, né? Que o cliente já está ansioso ali para receber um produto. Aí acaba comprando insumos muito mais caros de fornecedores para conseguir suprir a demanda. Então, ultrapassar, né, o estoque mínimo, né, ter um volume abaixo do estoque mínimo ou no estoque máximo é muito ruim. Então, tem que ter esse cuidado. Opa. Bom, e agora a diferença em just in time, just in case. Talvez alguém já tenha escutado aí just in time na Toyota, produção enxuta, né? Só vamos produzir conforme a demanda do cliente. Então, hoje, né, como é trazido lá desde o tempo da Toyota, aqui no século passado, começou a olhar mais para a demanda do cliente e evitar esses custos altos, né? Não, nem pensava muito, a ideia era estoque zero
da Toyota. Então, porque antes as empresas eram muito o just in case. Então, produziam muito, estocavam muito. Era aquela imagem, né? Tem um filme do Charlie Chaplin, que é os operadores lá trabalhando que nem os robozinhos, sabe? Então, produzindo muito, armazenando estoque para sempre ter para o cliente. E o just in time, não. Olha muito mais para o que vai ser. Vem a demanda do cliente, né? Então, através das equipes, eles trazem muita questão de equipes multidisciplinares, equipes multidisciplinares, né? Que auxiliam, trabalham em conjunto para produzir conforme vem a demanda do cliente. Então, pode ser uma demanda mais personalizada. E aí, produzem exatamente sobre demanda e evitam o máximo estoque, né? Vem o pedido e já fazem. O just in case, não. A ideia é sempre ter armazenamento de alguns produtos caso venha uma demanda emergente de algum cliente, urgente. Bom, e agora a diferença entre UEPs e PEPs. UEPs, último que entra, primeiro que sai. E o PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. Mas como assim? Último que entra, primeiro que sai? Não tem muita lógica isso, Laura. O certo é tipo, primeiro que entra, primeiro produto que entra no estoque, né? Se ele tá lá, ele já tá um tempão no estoque, ele vai ser o primeiro que vai sair. Mas aí, galera, vamos pensar assim: supermercado. Vai dizer que eles não colocam os produtos que estão mais para vencer na frente, para que tu pegue eles? Ou tem alguma promoção, porque o produto está perto da validade, então colocam os que estão para validade mais na frente. Então eles saem primeiro, né? Porque depois de um tempo, se a validade deles passar, né? Esse produto vai ser desperdiçado, vai ser colocado fora. Então, as UEPs é muito utilizado nesse conceito de empresas que têm materiais perecíveis, né? Então, pode ter essa questão de custos altos com desperdício, de se não vender, né? Algo que vai acabando a validade, vai dar ruim, de custos. E o PEPs, né? Então, muito mais materiais que não são perecíveis, que aí, para ter um controle, né? Vai passar, é como se fosse uma linhazinha, né? De produção. Vai entrando o produto no estoque, aí vai entrando outros atrás, e esse aqui é o primeiro a sair. Então, como são tudo iguais, não tem problema com prazo de validade, vai indo um por um mesmo, na sequência. Bom, diferentes tipos de estoque, né? Outros conceitos básicos que é importante vocês saberem. Estoque sazonal, então, é ter um controle, um planejamento da produção alinhado com o planejamento de estoque, né? Que atenda a produção e a demanda do cliente, a gente consegue antecipar quanto de estoque necessário vai ser para atender a demanda. Bom, isso vai depender da época do ano. Digamos assim, né? Natal. Natal, o que as pessoas compram? Presentes, né? Para dar para as outras. Crianças, quase todas ganham brinquedos de Natal, pelo menos de um ou dois familiares, né? Então, a demanda de brinquedos, a gente sabe que perto de Natal, ali, final de novembro, início de dezembro, vai ser alta. O que as fabricantes de brinquedo fazem? Produzem mais. Então, tem todo um planejamento de estoque, acompanhamento da produção, às vezes é hora extra, compra mais insumos, tem um armazenamento, né? Quando vê, tem empresas que, assim, são just in time, né? Que é conforme a demanda, mas quando tem um período sazonal, né? Que a gente sabe que a demanda vai crescer muito, elas acabam tendo um estoque para garantir, né? E suprir essa demanda, porque em períodos que são sazonal, que a demanda é muito alta, não tem como produzir. Muitas empresas não conseguem produzir somente pela demanda, né? Senão não, às vezes o ritmo da produção, né? O tempo para produzir não consegue acompanhar. Então é melhor ter um planejamento, ter um estoque, produzir os produtos com qualidade e atender às expectativas do cliente. Bom, estoque de segurança, né? É o que hoje as empresas têm, porque nunca se sabe o que pode acontecer. Sei lá, a principal máquina lá da produção quebra, não tem outra, demora um monte para acabar e o cliente está ali pedindo material, precisa vender, não pode perder aquele cliente, pode ser um cliente fidelizado.
que tu tem? Na dúvida, um estoque de segurança, né? Então, aquilo que a gente falou das UEPs, que é muito utilizada para materiais, produtos perecíveis, né? É um pouco delicada essa questão do estoque de segurança para conseguir ter esse cuidado. Então, tipo, toda essa gestão de validade é muito assim, ó. Quem tiver oportunidade de um dia conversar com alguém do mercado, outros produtos também que tem essa questão de validade em pequeno prazo, é bem interessante trocar essa ideia para ver se tem alguma forma que eles fazem um estoque de segurança, que é bem show. Bom, estoque inativo é aquilo que a gente falou, obsoleto. O pão, aqueles pão de centeio, né? Que tem 15, 20 dias de validade. Se não for vendido, e a pessoa vai acabar a validade e o mercado não tem mais como vender, então vai fora. Então todo aquele estoque que tinha é perdido. É valor, capital alocado ali que foi pro lixo. Bom, e estoque consignado, gente, é quando o varejista coloca o produto para vender em outro estabelecimento. Então, como a gente está falando já de pão, né? Tem a empresa lá, a fábrica que faz todo o pão do centeio. E aí, a varejista, um mercado, um barzinho que tem, ele tem aquele estoque consignado para atender a demanda do cliente, né? Então, isso é muito utilizado em empresas B2B, ou seja, empresas, né, que vendem para outras empresas e essas empresas vendem para o cliente que vai consumir o produto. Bom, a gente também tem aqui o estoque cíclico, que é quando tem produtos bem diversificados, com ciclos de vendas diferentes, né? Então, às vezes, em alguns períodos tem uma demanda bem maior que as outras. Então, a gente pode ver algumas empresas assim que vendem sorvete, né? A gente sabe que no inverno é mais complicado ter um volume de vendas como o no verão. Então, elas partem, né? Também para outras estratégias de ter produtos que vendem no inverno, que é complicado ficar um tempão parada, né? E aí o estoque acompanha isso. Então a gente sabe que o estoque de sorvete no inverno vai ser bem menor que o do verão das empresas que vendem sorvete. Dropshipping, modelo na qual você usa um parceiro, um terceirizado, né, para guardar seu estoque e enviar os pedidos. Então hoje as grandes empresas, né, que vendem, por exemplo, para todo o Brasil, para todo o mundo, né, é complicado ter um centro de distribuição local para armazenar produtos em tudo que é canto, né? Então hoje a gente tem locais que armazenam produtos de várias empresas e fazem toda essa parte de diminuição de custo para que a empresa, como se fosse um aluguel, né, de um pequeno espaço de algum centro de distribuição. Isso é bem legal. Em São Paulo tem bastante desses dropshipping também. Bom, estoque isolador usado para uma precaução extra, além da que se tem um estoque de segurança. Então, uma precaução extra quando tem algo muito grave, tipo uma pandemia. Dizer assim, não, só pode continuar produzindo o que é. Agora esqueci o termo. Tipo, o que é de consumo prioritário, né? Então, as fábricas de bebidas, comidas não pararam. Mas tipo, uma fábrica de esquadrias, né? Que é o que a gente usa hoje para as partes das janelas, das portas, né? Isso não é uma coisa que precisamos para sobreviver. Claro, precisamos ter janelas, mas entre fabricar alimento e fabricar esquadria é mais importante fabricar alimento. Então, dá uma pandemia, dá uma guerra, que horror. Mas tem que estar sempre preparado para acontecer uma coisa que pode ser grave, tem que parar toda a produção, as vendas diminuírem, isso complica, né? Então é por isso que, além do estoque de segurança, também tem um isolador para ter uma precaução maior. Opa, aqui tem os dois. É, tá. E agora, o estoque regulador e o estoque em trânsito. O regulador fica no centro de distribuição, né? Como que nem a gente estava falando,
Antes a gente falou de dropshipping, que é quando a gente aluga o espaço de uma empresa terceira para armazenar o produto antes de ser levado para algum cliente, né? Então, para não ter o custo de ter um centro de distribuição, um custo menor. Então, mas tem empresas que têm centros de distribuição próprio, que daí vem o estoque regulador, e que abastece as filiais, né, quando necessário. Então, hoje, se é uma empresa que tem fábrica em vários estados do Rio Grande do Sul, ela também vai ter várias CDs para continuar, para conseguir também abastecer a todos. O estoque em trânsito, então, é produtos que estão em rota de deslocamento pelas transportadoras. Então, hoje, muitas empresas assim, não têm transporte próprio, contratam transportadoras. E essas, né, por atenderem diferentes regiões, diferentes empresas, elas têm estoques que são chamados de estoque em trânsito, para que armazenem, né, agrupem mercadorias que vão para o mesmo destino. E então é um controle bem assíduo que o pessoal dessas empresas faz para conseguir ter um direcionamento de onde vai cada mercadoria, de qual cliente, e que podem ser levadas junto, né? E diminuindo o deslocamento e diminuindo os custos nisso, né? Vai ter menos custo para a transportadora e, consequentemente, menos custo para a empresa, né? Que contratou o serviço. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida, né? Galerinha errou meu sobrenome. É Pouzobon com N, tá? Então, mas de boas, galera. Qualquer coisa, se quiserem trocar uma ideia, eu tô no 9º semestre em engenharia de produção. Então, vocês agora acho que vai ser passado para a galera que está entrando. Aproveitem, que a ITEP é uma experiência única. Sério, aproveitem ao máximo, se doem, que vocês vão aprender e se desenvolver muito, tanto no pessoal como no profissional. E é isso aí, galera. Abraço.